discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, ninguém pode trabalhar. O Senhor abençoe essa palavra, a sua lição. Pai, obrigado pela leitura livre que temos do teu Evangelho. Possamos continuar tendo essa liberdade e também a coragem de falar a tua verdade. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Eu gostaria de falar sobre um tema que não é muito adequado. Ninguém gosta. Vou falar sobre sofrimento. Esse tema ele é tão importante na natureza humana que ele tem um nome. Chama-se Teodiceia. A Teodiceia é uma questão filosófica antiga, milenar. E se diz o seguinte: se Deus existe e Ele é bom, por que Ele permite o sofrimento? Por que Ele permite? O sofrimento é uma realidade. Mas a Bíblia diz que Deus é bom, que Deus é amor. Como é que Ele permite que a sua criatura sofra? Isso é uma questão filosófica bastante antiga. E existem respostas as mais diversas sobre esse assunto. As pessoas que não creem em Deus dizem o seguinte: a vida não tem nenhum propósito. Tudo que acontece é aleatório. Você tem que tentar viver o melhor possível para sofrer o mínimo possível, mas isso simplesmente é aleatório porque não existe nenhum propósito maior na vida. Isso é aquelas pessoas que não veem a presença de Deus nisso. Eu não preciso explicar por que de Deus permite o sofrimento, porque ele simplesmente não existe e que a nossa vida não tem propósito nenhum e o sofrimento é parte da vida e o que você tem que fazer é tentar minimizar isso na medida do possível. Muito bem. Algumas pessoas, outras religiões apresentam assim: olha, isso aí é fruto de um pecado, mas é um pecado de gerações, de uma encarnação. Então você tem um tal de karma. É alguma coisa, é uma dívida espiritual que você tem ao longo de muitas vidas e você sofre para pagar as coisas erradas que você nem lembra que fez, porque você não lembra das vidas anteriores, né? Mas se você está acontecendo uma coisa ruim na sua vida, é porque você está sendo purificado. E na medida que você está sendo purificado, você vai evoluindo. É uma explicação. Muitas religiões creem nisso, né? Algumas outras pessoas usam isso até: olha, não está funcionando, porque o mal está piorando, né? O mal está aumentando. Então tem alguma coisa estranha assim. Esse sofrimento era para purificar a cada encarnação, você deveria estar ficando cada vez melhor. E nós não estamos ficando cada vez melhor como sociedade, pelo contrário. Mas algumas pessoas encontram as explicações mais estranhas. Uma das explicações estranhas que eu vi é que, na verdade, os espíritos que estão sendo purificados aqui, eles estão indo para outro planeta e está vindo outros de outro planeta para cá. Aí nós tiramos o esgoto do universo, só vem o que não presta, né? O que é bom vai embora e o que não presta vem para cá. É uma explicação. As pessoas entendem da maneira que quiserem. Há muitos cristãos, ou pelo menos que se dizem cristãos, principalmente numa tal de teologia da prosperidade, que diz o seguinte: não, mas Deus quer que você tenha uma vida vitoriosa, uma vida gloriosa. E se você não está tendo alguns problemas, por que falhou o plano de Deus nisso aí? Deus quer que você tenha saúde, que você seja rico, que você seja feliz, que você seja vitorioso, que você ponha, esmague o inimigo. É só coisa boa para você. E se não está acontecendo, então aparecem algumas explicações. Você está sobre um efeito demoníaco. O diabo está te atacando. A culpa é do diabo. Bom, é uma explicação. A outra é se você está em pecado. Você precisa... Ou então existe uma opressão maligna de gerações. Você precisa fazer
sessão de descarrego na sua vida para tirar a opressão demoníaca de você, ou então fazer um culto de libertação da maldição hereditária. É uma maldição que vem de outra pessoa. Bom, são explicações que não são bíblicas, não tem base bíblica disso, mas é o que se oferece para essa. Algumas são mais expensas, você não tem o dízimo suficiente, por isso Deus está cobrando de você, está fazendo você ficar doente, está fazendo você ficar nervoso, está fazendo isso, porque se você der o dízimo direitinho, aí a gente acerta as contas. Tem outros que ainda vão mais ainda atrevidos, assim, você não deu ordem a Deus o suficiente. Ele disse que você tinha que declarar, declare que você está exigindo de Deus que Ele faça o que Ele prometeu, Ele tem que fazer. Quanta arrogância, né? Chegar para o Criador do Universo, olha, você me deve alguma coisa. Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Nós não temos autoridade nenhuma para exigir nada dele. Nada. Mas algumas pessoas pregam sobre isso. Quando nós chegamos aqui no texto que nós lemos, os judeus também tinham uma ideia sobre isso. E eles achavam que todo o mal, que todo o sofrimento que alguém poderia ter, era devido ao pecado. Você fez alguma coisa errada e agora está sendo punido por isso. Então eles entraram numa contradição. De repente, estavam andando, caminhando, e encontram um mendigo, um cego de nascença, estava esmolando. Não tinha INSS, não tinha assistência social, o cara não podia trabalhar para sobreviver, a única coisa que podia acontecer era ficar mendigo, e ele era um cego, não conseguia trabalhar, e ele estava mendigando. E os discípulos pararam e pensaram assim, mas peraí, se ele nasceu cego, ele não fez nada de errado, então ele não vai ser punido pelo que ele fez, porque ele já nasceu cego. Será que foram os pais dele que fizeram alguma coisa errada? E Deus está punindo os pais através dos filhos, que é uma interpretação do Velho Testamento? Então eles colocam isso para o Senhor Jesus. Aliás, uma pergunta para a pessoa certa. Mestre, quem pecou ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus cortou essa relação imediatamente. Nem ele, nem os seus pais pecaram. Ele nascer cego não tem nada a ver com isso. Já cortou de cara que aquele tipo de sofrimento tem originário no pecado. Não, nem todo sofrimento é originário no pecado. É claro que alguns sofrimentos são você faz umas besteiras e colhe o fruto que plantou. Isso é verdade. A lei da semeadura e da colheita, que aparece em Gálatas 6, 7, desculpa. Aquilo que o homem semeado também se fará. Você colhe aquilo que você planta. Então não adianta dizer, mas eu estou sofrendo, lógico, você fez por onde? Mas nem sempre isso explica tudo. Esse homem nasceu cego, estava sofrendo muito por estar cego. E ele não tinha feito nada para isso, nem os seus pais. Não era fruto do pecado. E Jesus fala uma coisa muito interessante, diz ele nasceu cego, para que se manifestem nele as obras de Deus. E é interessante porque o último versículo que eu disse, porque eu sou a luz do mundo, aquele homem vivia nas trevas. Jesus era a luz do mundo, então Jesus vai trazer luz para aquele homem cego. Mas aí agora cabe a nós pensar o seguinte: o que significa que o sofrimento é uma oportunidade para que se manifestem as obras de Deus? Foi isso que Jesus disse. O sofrimento, no caso, aquele homem ter nascido cego, era uma oportunidade de se manifestar nele as obras de Deus. Existem alguns casos que eu quero abordar aqui com os irmãos, de episódios estranhos que mostram o seguinte: não faz sentido do ponto de vista humano, mas quando você olha do ponto de vista divino, há algo que contribui. Um dos textos mais conhecidos sobre isso está em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, existe a história de Paulo e o espinho na carne. É uma história bastante conhecida. Paulo, no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele descreve de alguém, que talvez tenha sido ele mesmo, que tem ido ao céu e viu coisas incríveis, diz que não dá nem para mencionar.
né? E no início do capítulo 12 ele já fala: conheço um homem em Cristo, algumas pessoas acham que ele está falando dele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, das quais não é ilícito ao homem se referir. E de repente, no versículo 7, ele começa assim: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Ué, mas ele não falou de revelação nenhuma, ele não estava falando de outra pessoa? Na verdade, por causa disso, eu acho que ele estava falando era dele mesmo, ele não queria assumir, mas que revelações, olha, que uma grandeza de revelação tão grande, para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, por mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Oh, glória! Esse texto é tremendo pelo seguinte: ele diz que ele estava passando por um problema muito sério. Algumas pessoas, né, dizem o seguinte: parece que isso é uma doença. Discordo. Porque aparece um texto em que Paulo diz assim: olha com que grandes letras eu escrevi, quando ele assina. Lembrando que lá em Atos, quando ele estava a caminho de Damasco, ele fica cego e depois ele volta a enxergar. Pessoal, ele ficou doente e ele tinha problemas de visão. E ele estava se referindo a isso. Eu discordo, não era uma doença. Por quê? Porque ele disse que era mensageiro de Satanás. Ele usa a palavra ângelos. Ângelo significa mensageiro, se refere a um ser, a uma pessoa. Será que ele estava falando de um espírito? Acho que não. Ele estava falando de uma pessoa que estava atazanando a vida dele, de tal forma que ele considerou assim: olha, eu tenho um espinho na carne. Só que esse espinho, a palavra que está aqui, não é aquele espinhozinho que você, uma farpa que entra na sua pele, ou na ponta do dedo, ou mesmo na ponta do dedo que é mais sensível do olho. O espinho que ele está falando é a ponta de uma flecha, é um pedaço de metal. Se vocês lembram daquele filme do Mel Gibson, em que Jesus é torturado, em que ele leva uma chicotada e na ponta do chicote havia uns aguilhões. Eram pedaços de metal que ficavam na ponta do chicote. Quando ele bate, crava e o cara puxa e arranca um pedaço. Ele está se referindo a isso, a essa ponta do chicote. Olha, é um negócio que gravou em mim, está doendo, está sangrando. 3 vezes eu pedi a Deus para tirar esse negócio de mim, ou eu pedi para que o afastasse. Olha, ele estava se referindo a uma pessoa. Tira essa pessoa do meu caminho. Eu não sei quem é, mas era um espinho na carne e estava doendo. Era um problema. Resposta do Senhor: não vou fazer nada. A minha graça te basta. A minha graça te basta. É impressionante como ele diz que ele estava sendo esbofeteado. Isso ajudou ele a não se ensoberbecer. Já começou: olha, eu tenho motivo para ficar me achando. Mas aí apareceu um cara que me deixou mal, viu? Esse cara, ele me esbofeteou. Ele foi usado como mensageiro de Satanás para dar umas bolachas na cara, mas me manteve manso, me manteve tranquilo. E o Senhor me disse o seguinte: a minha graça te basta. Não precisa mais não. Você aguenta, porque a minha graça te basta. O que você já tem de bênção é suficiente para conviver com esse problema. Em outras palavras, foi isso que ele disse. Você tem um problema? Minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você conviver com o problema. E o Paulo entendeu isso muito bem. Porque ele disse: olha, agora eu vou me alegrar das minhas fraquezas,
nas minhas injúrias, nas minhas necessidades, nas minhas perseguições, ou seja, estava sendo injuriado, estava sendo perseguido por essa pessoa, estava angustiado por causa disso. Ele mostra que eu sou fraco, mas quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque a graça de Deus me é suficiente. Paulo percebeu que mesmo na presença de um mensageiro de Satanás, o plano de Deus estava sendo executado. Um negócio muito estranho que a gente possa imaginar. Como assim? Deus usa o próprio diabo, ele usa instrumentos de... Os mais difíceis, pode usar uma mula para falar com a pessoa, ele usa um rei pagão para justiçar o povo. Ele é soberano, mas o plano dele sempre acaba se cumprindo. A própria obra de Deus estava sendo aperfeiçoada ali, porque o grande apóstolo Paulo precisava de um espinho na carne para não se ensoberbecer. Ele precisava de aperfeiçoamento, precisava de maturidade, ele precisava que os problemas trouxessem galardão. E aí está, os problemas trazem galardão, os problemas trazem maturidade, os problemas nos mostram o quanto a graça de Deus está sobre a nossa vida. Eu quero ler também 2 Coríntios, logo só se estiver com a Bíblia aberta, no capítulo 4, os versículos 18 e 16 a 18. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Veja o versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A leve, ele diz leve, né? Porque você não sabe o tamanho da minha, né? Leve para você, né? Ele está dizendo assim, o que está por vir é tão maior que qualquer problema que você esteja passando agora é pequeno. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Eu não vou me preocupar com o que eu estou vendo, porque o que eu não vejo é eterno e é muito, muito maior. Não devemos olhar só para o problema que nos aflige, mas também como Deus nos vê enfrentando esse problema. E é claro que ao longo da nossa vida, todos nós, né, já temos uma caminhada maior, a gente passa por situações, mas por que eu estou passando isso? Eu não fiz nada para isso. Não, Paulo não tinha feito nada. Então ele tinha um espinho na carne. E não tinha nada a ver com o que ele tinha feito de errado. Assim como aquele homem cego, também não tinha feito nada. Mas manifestou-se as obras de Deus na vida dele. Ele foi curado. Isso quer dizer que todo mundo vai ser curado? Não. Mas que todos vão ter a mão de Deus sobre eles, agindo e usando aquela situação para abençoar aquela pessoa ou outras pessoas. Recentemente, na escola dominical, eu contei um episódio, mas depois até fui procurar e vi lá, e tem o nome das pessoas, a respeito de um casal missionário sueco. Ele veio para aqui, não sei exatamente o local onde ele estava, o país onde ele estava, e era numa montanha, e ele foi até a tribo indígena que eles queriam evangelizar. O cacique, ou o chefe da tribo, não era cacique o nome, mas o chefe da tribo não recebeu, disse que aqui não. Então ele montou uma pequena cabaninha no sopé da montanha, a tribo ficava mais ao alto, ele ficou na parte de baixo, e ele começou a cultivar algumas coisas e tentar, e toda semana vinha um menino dessa tribo, né? Um menino dessa tribo vinha vender ovos. E eles compravam os ovos, e a esposa desse missionário evangelizou esse menino. Ela engravidou, e quando ela teve a menina, ela, agindo no meio do mato, né, teve alguns problemas de saúde, 3 meses depois ela veio falecer. A esposa do pastor, do missionário.
E ele foi embora. Ele pegou a filha, presidente, né? Ele já tinha, parece que, mais um filho, a menina que nasceu desse parto. E eles foram embora e ele disse que Deus havia destruído a família dele. E ele voltou para a Suécia. A única pessoa que ouviu do Evangelho foi aquele menino. Anos depois, muitos anos depois, essa menina já grande foi num congresso e ouviu de um pastor que estava dando testemunho. Ele era o presidente de uma igreja com milhares de membros, e ela foi falar, ela já era crente também, e ela foi dar um testemunho ali, não sei exatamente o que ela foi falar, e ela disse o nome dela. Quando ela disse o nome dela, esse pastor se levantou, foi a sua mãe que falou o Evangelho para mim. Ela só falou para uma única pessoa e morreu. O pai, o marido, né, foi embora achando que Deus tinha destruído a família dele. Ele só conseguiu evangelizar uma pessoa. Aquela pessoa que ele evangelizou se converteu, cresceu, se transformou num pastor e evangelizou milhares. Como que pode isso? Por que Deus permitiu isso? Eu não sei. Mas o resultado foi para a glória dele. Muita gente foi salva através da vida daquela mulher. Ela não viu o fruto, pelo menos não nessa terra, não deste lado da eternidade, mas de lá, ela deve ter recebido muita gente como fruto do trabalho dela. Uma única pessoa evangelizada fez toda a diferença. Porque os planos de Deus são assim, são misteriosos. Às vezes o sofrimento agora, você fala assim, por que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada. E não fez mesmo. Pelo contrário, estava fazendo certo. Mas o certo, aparentemente, não foi suficiente. Não aos olhos de Deus. Então, sim, o sofrimento é uma forma de que Deus trabalha na nossa vida, nos traz maturidade, nos usa. As obras dele são manifestas através do sofrimento, como disse Jesus. Certamente, nós já tivemos e ainda vamos ter muitas lutas até estarmos na presença do Senhor, até os seus anjos virem nos buscar. Você sente que muitas vezes você não é suficiente. Eu não sou suficiente, então você não é, eu não sou. O apóstolo Paulo também percebeu isso e disse, olha, mas eu vou me gloriar. Porque eu percebi que quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque a minha força vem do Senhor e não de mim próprio, né? O apóstolo Paulo sabia muito bem disso, e então ele afirmou lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um texto que nós temos que decorar, sim, o tempo todo. E eu gostaria de encerrar essa breve meditação citando um texto de 1 Pedro, capítulo 1. Vou começar no versículo 3, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma vida esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Imarcessível significa que não murcha, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Olha, nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso, versículo 6, nisso exultais, embora no presente, por um breve tempo, seja necessário que sejais contristados por várias provações. Contristar significa ficar triste. Por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória,
obter o fim da vossa fé e salvação para a vossa alma. Pode saber uma coisa, não importa qual é o problema, não importa qual é o sofrimento, ele tem fim. Ele é provisório, é por um breve tempo. Isso, se necessário, nós vamos passar por várias provações, porque isso fortalece a nossa fé, confirma a nossa fé e resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando nós tivermos essa certeza no nosso coração, não haverá mais sofrimento em nossas vidas, somente oportunidade da operação de Deus está manifestando a sua mão sobre nós e sobre os outros. Amém? Pai, obrigado por esse momento. Que a tua palavra edifique o nosso coração, que o teu Espírito venha falar a cada necessidade que somente tu mesmo conheces. Toca o nosso coração, edifica a nossa vida, edifica a nossa fé. Fazemos em nome